Olá, tudo bem? Sou o pastor Jefferson Debos, pastor da Céu do Redentor, de Carazinho, Rio Grande do Sul, e te convido para juntos começarmos a estudar o segundo artigo do Credo Apostólico, que fala da redenção da humanidade, e assim a principal obra da segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. O segundo artigo é: e creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Que significa? Creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, e também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor, pois me remiu a mim, homem perdido e condenado, me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo, não com ouro ou prata, mas com o seu santo e precioso sangue e sua inocente paixão e morte, para que eu lhe pertença e viva submisso a ele em seu reino e o sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança, assim como ele ressuscitou dos mortos, vive e reina eternamente. Isto é certamente verdade. Você já procurou fazer uma pesquisa com as pessoas próximas a você, com seus amigos, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho ou de estudo, com seus familiares, de quem é Jesus para eles? O que eles entendem que é a pessoa de Jesus Cristo? Se assim nós o fizermos, iremos encontrar diversas respostas muito diferentes umas das outras. Nós iremos encontrar que Jesus foi um grande profeta, ou um guru, ou foi um louco, ou um curandeiro, apenas um bom homem que se desprendeu dos bens materiais e assim é um bom exemplo a se seguir de ética e moral. Ou então outros podem achar que ele é um guia, ou apenas foi um espírito. Ou então acham que ele nem mesmo existiu, que foi invenção de uns caras aí que queriam apenas dominar a massa. E além disso, também vemos diferentes ensinamentos, diferentes compreensões de Jesus Cristo nas próprias igrejas, que se dizem cristãs. Vemos muitas igrejas ensinando um Jesus Cristo diferente, que está então baseado na prosperidade, com enfoque em curas, milagres e no enriquecimento material das pessoas aqui neste mundo. Assim também foi na época de Jesus, essa falta de compreensão de quem é Jesus Cristo. Mesmo no tempo quando as pessoas viam Jesus e conviviam com ele. Isso nós podemos ver nos evangelhos. Uma pequena olhada nos evangelhos podemos ver já diversas opiniões diferentes sobre esse Jesus. Como nós podemos ver em Mateus 12, 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Em Mateus 16,14 vemos: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. Em João 7,12, uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. João 9,24, os líderes judeus disseram: nós sabemos que esse homem é pecador. E João 10,20, muitos deles diziam:
ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Ou seja, existia e ainda há muita incompreensão de quem é Jesus. As pessoas não sabem quem ele é verdadeiramente, mas, ao mesmo tempo, não deixam de dar opinião sobre ele, sobre Jesus Cristo. E aí está a importância de nós estudarmos e testemunharmos, confessarmos o verdadeiro Jesus Cristo, pois apenas o verdadeiro Jesus Cristo é que nos dá perdão, vida e salvação. E como este é o maior dos 3 artigos do Credo, nós vamos dividir o estudo dele. Hoje nós iremos ver o nome de Jesus e os ofícios dele. Você sabe o que significa Jesus e o que significa Cristo? Jesus significa Salvador, como nós podemos ver em Mateus 1:21. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tal como os médicos salvam as vidas de pessoas doentes, tal como salva-vidas salvam vidas de pessoas que estão se afogando, Jesus salva a vida das pessoas pecadoras. E ele faz isso por meio da sua morte na cruz, em nosso lugar, pagando pelos nossos pecados. Só que diferente dos médicos e dos salva-vidas, que existem muitos em todos os lugares do mundo, Jesus Cristo é único, ele é o único Salvador. Só temos perdão dos nossos pecados unicamente por meio dele, como nós podemos ver em Atos 4:12. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro porque Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. E Cristo não é o sobrenome da família de José, mas Cristo é a palavra grega para a palavra hebraica Messias, que significa ungido. Ungido quer dizer que uma pessoa ela foi separada, ela foi escolhida por Deus para uma função específica, junto ao povo de Deus. No Antigo Testamento, nós podemos ver que sacerdotes, profetas e reis eram ungidos com óleo derramado em suas cabeças para então esta função junto ao povo de Deus. E Jesus foi ungido para ser profeta, sacerdote e rei do povo de Deus. Só que ele foi ungido com o Espírito Santo, como nós podemos ver em Atos 10:38. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda a parte fazendo bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Estes são, então, os 3 ofícios de Cristo Jesus: profeta, sacerdote e rei. Mas você sabe qual a função de cada um desses ofícios? Os profetas eram pessoas que Deus havia separado para serem os mensageiros de Deus junto ao povo. Então Deus falava aos profetas e os profetas anunciavam ao povo a palavra de Deus. Palavra tanto de bênção, também como palavras para chamar o povo ao arrependimento, denunciando os pecados do povo, para que o povo assim então visse que estava errado e voltasse para Deus. E Moisés, como profeta de Deus, já havia anunciado que Jesus Cristo seria o profeta de Deus. Como nós podemos ver em Deuteronômio 18:15. Do meio de vocês, Deus escolherá para vocês um profeta, que será parecido comigo, e vocês vão lhe obedecer. Os sacerdotes, eles eram mais ou menos que nem os profetas, só que no sentido contrário. Os profetas, então, anunciavam, faziam o meio de campo de Deus com as pessoas. Os sacerdotes fazem o sentido contrário, as pessoas com Deus. Então, nós podemos fazer aquele mesmo desenho que fizemos antes para os profetas. Povo
sacerdote e Deus. O povo, então, ia até os sacerdotes, e os sacerdotes, em nome do povo, fazia os sacrifícios para perdão dos pecados, para purificação do povo, e também fazia as ofertas a Deus. E também fazia as orações de intercessão pelo povo. Oravam pelo povo junto a Deus. Só que Jesus Cristo é o grande sumo sacerdote. Ele é o grande sacerdote. Pois ele é maior do que todos os que já existiram, por diversos motivos. Primeiramente, porque os sacrifícios feitos pelos sacerdotes eram para determinados pecados, pecados que a pessoa tinha feito naquele dia ou então naquela semana. E então, para os outros pecados que ele ia cometer na outra semana, no outro dia, teria que ser feito, então, novos sacrifícios. Já o sacrifício feito pelo sumo sacerdote Cristo Jesus foi feito uma única vez e pagou por todos os pecados de todas as pessoas, pagou por todos os pecados de todo o mundo. E outra grande diferença também é que os sacerdotes, os sumos sacerdotes que vieram antes de Jesus, tinham que fazer sacrifícios pelos seus próprios pecados também. E Jesus assim não precisava, pois ele é santo. Como verdadeiro Deus, ele é santo, ou seja, ele não tem pecado. Por isso o seu sacrifício foi pelas pessoas, foi pelo povo. Como nós podemos ver no texto de Hebreus 7, 26 a 28. Por isso Jesus é o grande sacerdote de que necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não é como os outros grandes sacerdotes. Não precisa oferecer sacrifícios todos os dias. Primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele ofereceu um sacrifício, uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. A lei de Moisés escolheu homens que são imperfeitos para serem grandes sacerdotes. Mas, pela promessa feita com juramento, a qual veio depois da lei de Moisés, Deus escolhe o Filho que se tornou perfeito para sempre. E Jesus, agora também, ele é o nosso intermediador junto ao Pai, como nós podemos ver no texto de 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Jesus, como rei, governa e protege o seu povo, a sua igreja, de todos os seus inimigos, guiando-a até os céus, como nós podemos ver no texto de Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 a 16. Em seguida viu o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo e ele tinha muitas coroas na cabeça. Havia escrito nele um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. A sua capa estava encharcada de sangue. Ele se chama a Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada, com a qual ele vencerá as nações. Ele as governará com uma barra de ferro e pisará as uvas no tanque do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Na capa e na perna dele estava escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E este reinado, este senhorio de Jesus como rei, nós iremos nos aprofundar no próximo vídeo. Por isso, não perca, semana que vem, a continuação do estudo do segundo artigo do Credo Apostólico. Oremos. Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por se revelar a nós como nosso profeta, que nos chama ao arrependimento e fé,
e por ser nosso sumo sacerdote, que intercede por nós junto ao Pai e que nos faz o sacrifício que valeu de uma vez por todas para o perdão dos pecados do mundo inteiro. E como nosso Rei, que nos governa, protege e nos guia ao seu reino celestial. Amém. Encerramos o nosso estudo de hoje cantando o hino. Fiquem com Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui